Livro de Atos, capítulo 20. Nós estamos olhando nesses dias. Vamos lembrar que Lucas está escrevendo esse livro. Lucas escreveu o Evangelho a um homem chamado Teófilo. Ele chama de Excelentíssimo Teófilo. E ele continua escrevendo esse livro, Atos dos Apóstolos, que eu gostaria de chamar Atos do Espírito Santo, como o Espírito Santo vai guiando, podemos dizer, o servo de Deus, em detalhes, em lugares, e guiando esse servo de Deus para essa gloriosa obra. O livro de Atos, nós podemos pensar, as doutrinas que serão sugeridas no livro de Atos, elas serão confirmadas nas epístolas. As epístolas é onde nós podemos dizer os fundamentos, mais tarde serão escritos. Então, mas nós olhamos aqui, podemos pensar aqui, como Atos capítulo 2, aquelas 7 colunas que nos é apresentada no livro de Atos, as 7 colunas, começando com a primeira delas, com a pregação do Evangelho. Para que possa ter pessoas salvas, tem que haver a pregação do Evangelho. Então, nós olhamos então a igreja começando, naqueles dias, Pedro pregando o Evangelho. A segunda coluna apresentada por Lucas, os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados. Foram batizados. Foram levados à plena convicção de pecado, à plena aceitação. Então podemos pensar na segunda coluna, o batismo daqueles que foram salvos. E a terceira coluna foram agregados quase 3.000 almas, formando um corpo. Que preciosidade! Que preciosidade! Agora, olhamos essa outra quarta coluna. A quarta coluna que Lucas apresenta, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Queriam aprender mais de Cristo, mais da sua palavra, mais das verdades acerca do Senhor Jesus. E meus irmãos, nós vamos olhando isso ao longo de Atos. Perseveravam na doutrina. Irmãos, é interessante, quando nós olhamos as epístolas, os conjuntos das epístolas, as pastorais, as cartas da prisão, nós podemos chamar esse conjunto de verdade que Judas escreve, uma pequena epístola que tem o seu nome, nos foram entregues aqueles escritos preciosos, aquele conjunto de verdade que nós podemos chamar a doutrina dos apóstolos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Depois ele fala a doutrina que leva-nos à comunhão. Comunhão. Perseveravam na comunhão. Depois então no partir do pão e nas orações. Temos 7 colunas apresentadas por Lucas. E eu quero começar a ler agora em Atos capítulo 20, a partir do verso 5. Esses, indo adiante, nos esperaram em Troade, e depois dos dias dos pães ázimos, navegamos em Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, e estando um certo
jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante um extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, abraçando, disse: não os perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, e partindo o pão, e comendo, e ainda lhes falou largamente, até a alvorada, e assim partiu. Verso 12. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. É isso que vamos ler. Queremos confiar no Senhor, e como ontem também, ser criterioso com o tempo. Irmãos, eu queria olhar aqui de imediato algumas figuras preciosas. Os irmãos vão lembrar que o Senhor Jesus enviou os discípulos adiante dele para que preparassem a Páscoa. O Senhor Jesus falou para os discípulos que eles encontrariam um homem carregando um cântaro de água. Seguiu até o aposento em que ele vos mostrar. A sua presciência, podendo falar de coisas que não havia acontecido. Os discípulos foram e encontraram aquele servo que os guiou até aquela casa. E chegando ali, aquele servo do dono da casa, o dono da casa apresentou um cenáculo mobiliado, completo. Estava tudo ali preparado. Cenáculo, esse nome cenáculo, quer dizer uma sala elevada, um andar sobre, um lugar alto, um lugar elevado. Enquanto todos haviam rejeitado o Senhor Jesus Cristo, a nação inteira, uma família havia dado ao Senhor o lugar mais alto da casa. Aquele homem queria dizer: Senhor, não é só o meu coração que é teu, tudo que eu tenho é teu, tudo que pertence a mim é do Senhor. E nós estamos olhando aqui, irmãos, que essa igreja na cidade de Troade é uma casa, é um lugar alto. A igreja está em um lugar alto. E Paulo mostra para nós aqui que há luzes no cenáculo. Luzes. Não havia luzes de eletricidade. Talvez luz de lamparina. Produz fumaça. Eu quero pensar que a igreja está sobre a luz do entendimento. Fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas nós olhamos para fora, há uma escuridão, há trevas. Há muitos nossos amados, familiares nossos, amigos nossos, vivendo em trevas. Que figura preciosa. Mas quero falar algo a jovens aqui nessa noite. O texto fala de um jovem chamado Eutico. O seu nome quer dizer afortunado. Ele está sentado na janela. Na janela. O que janela quer dizer? Não é simplesmente um lugar onde nós abrimos para entrar vento, lógico, a ventilação. Mas eu estou pensando, a janela é a divisa entre os que estão dentro e os que estão fora. Ele está na janela, na divisa. A divisa é um lugar perigoso. Estamos olhando alguém que não tem apreciação. Alguém para ele que não tem importância. Ele tem um corpo presente, mas ele tem uma mente ausente. Jovem, pense nisso. Pense com muito carinho.
Eu não sei como você tem pensado a respeito da vida com Deus. O acontecimento com Eutico é algo para se pensar. Recentemente, há uns 2 meses atrás, um jovem de 19 anos, em pleno vigor da vida, uma doença aparece inesperadamente. Ele passa 2 meses internado. Não há reversão do quadro, a infecção generalizada, mas ele tem um período de compreensão, de mente. Ele é visitado. Houve uma certa melhora, ele sai da UTI, é esse período que ele é visitado, e esse jovem então, ele reconsidera a sua vida, entrega os seus caminhos ao Senhor, entrega a sua vida. E esse jovem diz para aquele irmão, que não é da sua família, que não é do seu laço sanguíneo, que ele tinha certeza que ele não sairia mais daquela UTI. O que eu quero dizer é que aquele jovem morreu. Aquele jovem teve tempo para reconsiderar e pensar na eternidade. Quantos Eúticos no nosso meio, não tendo nenhuma apreciação das coisas espirituais. Jovem, a qualquer momento você poderá cair da janela. A qualquer momento a fatalidade pode te alcançar. A qualquer momento a sua vida pode ser interrompida. Muito bem. O nosso assunto nessa noite, uma igreja reunida em uma determinada localidade. A importância que esses irmãos deram para essa igreja local. Lucas então menciona aqui, podemos dizer de uma forma diferente, no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Aquela igreja reunia sistematicamente todos os primeiros dias da semana. Não era uma reunião de 30 em 30 dias. Não era uma reunião a cada 6 meses. Não era uma reunião a cada 12 meses, um ano. Sistematicamente. Todo o primeiro dia da semana. Mas quando nós olhamos aqui, eu disse ontem, que essa igreja de Troade, ela é modelo, porque esses irmãos apreciavam as demais reuniões. Haviam estudos sistemáticos das Escrituras. O partir do pão, estamos olhando aqui, eles estavam reunidos. Imagine bem uma visita surpresa. Eles não reuniram por causa de Paulo. A reunião não era por causa do apóstolo Paulo e por causa dos irmãos que chegaram. Eles eram bem-vindos. E eu quero falar também algo, irmãos, acerca da recepção no partir do pão. Não tem sido fácil nesses dias. Como receber alguém que você não conhece? Alguém que você nunca viu? Alguém que diz que é salvo? Sugerir, e acho que eu posso sugerir. Estamos pensando, quando Apolo quis descer para uma outra região, Áquila e Priscila escreveram uma carta, encomendando ele aos irmãos que o recebessem.
falou do seu esforço, como ele conhecia as Escrituras do Velho Testamento, falando assim a respeito dele. Aquele irmão então é recebido, aquela carta, naqueles dias lida, vindo de irmãos de confiança, porque, irmãos, há muitos andarilhos que andam por todo lado, e há de se ter esse cuidado na recepção. Irmãos, igrejas têm pagado um preço muito grande pela falta de cuidado na recepção. A mesa do Senhor não é fechada, não é aberta, ela é zelada, tem zelo, tem cuidado. Não é fazer acepção de pessoas, mas é necessário, nos dias que nós atravessamos, conhecer aqueles com quem nós iremos ter comunhão. Essa igreja em Troade, esses irmãos eram conhecidos. Talvez Paulo ajudou ali no início do trabalho, como lemos em 1 Coríntios capítulo 12, ou capítulo 2, 2 Coríntios 2, verso 12, pregando o evangelho em Troade. Quando Paulo chega ali, a igreja está reunida para partir o pão. Eles foram para aquela companhia. Não era estranho. Não são estranhos. É fácil, irmãos. É fácil, às vezes, proceder assim, ter esse cuidado, ter esse zelo. Às vezes, não somos bem compreendidos. Chegou um homem em nosso meio, e aquele homem não trouxe nenhuma informação, absolutamente de nada, nada. Ele simplesmente disse assim: o meu pai era um presbítero, aonde eu reunia. O meu pai era um dos presbíteros, e eu era o ministro dos louvores. Muito bem. O senhor tem uma carta para a gente conhecer o senhor? Aquele homem ficou bravo. Aquele homem ficou irado. Aquele homem ficou desequilibrado. Não falamos com falta de educação, não falamos em público, falamos em particular. Não o conhecíamos. E disse a ele depois, em particular: o único louvor que nós expressamos aqui é o louvor congregacional, onde todas as vozes podem cantar juntos. Não há nenhum acompanhamento de nenhum instrumento. Falei para ele. Não podia ser algo que ele iria pensar que a gente iria, talvez numa outra reunião, ter alguma participação de algum instrumento musical. O verdadeiro louvor que o Senhor aprecia, como diz o escritor aos Hebreus, capítulo 13, eu disse a ele, lendo esse texto aqui, quero que vocês leiam comigo. Carta aos Hebreus, capítulo 13. Versículo 15. Portanto, oferecemos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessa o seu nome. É esse louvor que o Senhor aprecia. Então, a necessidade daqueles que vão chegar, para não sermos surpreendidos, para que coisas não aconteçam, desagradáveis. Então, esses irmãos eram conhecidos da igreja de Troade. Iriam sentar ali, tendo a confiança. Agora, há uma outra forma que eu quero olhar com os irmãos da recepção. Paulo, logo depois da conversão dele, Paulo, creio que está lá no capítulo 9 de Atos,
versículo 26, perdão. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam e não crendo que fosse discípulo. Então, olha bem, chegou lá, nós sabemos que ele havia sido salvo. Verso 27. Então Barnabé, tomando consigo, trouxe aos apóstolos, e lhe contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Agora eu queria destacar aqui, irmãos, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Confiança. Como é bom ter confiança. Como é bom não ter um sentimento de medo. Como é bom quando irmãos que estão andando em nós, em nosso meio, são nossos conhecidos. Nós não estamos duvidando do fator da salvação, de forma nenhuma. Mas é um zelo, é um cuidado. Então essa igreja entrou ela tem, por princípio, essa verdade solene. Eles estavam reunidos para o partir do pão. Irmãos, a reunião do partir do pão é um termômetro para as demais reuniões da igreja. A reunião, eu falei 2 nomes que poderiam ser caracterizados essa reunião: a ceia do Senhor e partir do pão. Essa expressão Santa Ceia, ela não tem nenhum apoio das Escrituras. Você não vai encontrar esse nome em lugar nenhum, a não ser em algumas epígrafes de algumas Bíblias, que a vontade do homem escreve lá Santa Ceia, mas é a vontade do homem, não é texto inspirado. Não tem a inspiração divina, não tem apoio das Escrituras. Ceia do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele escreve a primeira epístola aos Coríntios. É interessante, irmãos. 2 doutrinas preciosas tratadas: a cobertura das irmãs, a posição das irmãs, a cobertura e a ceia do Senhor. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta muito antes dos evangelhos. Paulo ele não tem ainda os evangelhos que tratam daquelas reuniões do Senhor Jesus no cenáculo escrita. Mas Paulo está escrevendo inspirado pelo Espírito Santo. Paulo foi para os desertos da Arábia e passou 3 anos com o Senhor. 3 anos aprendendo do Senhor. E ele vai dizer para os irmãos em Corinto: o que eu aprendi do Senhor é o que também vos entreguei. É interessante. Nós temos ali então aquela verdade tão solene, que quero olhar para lá também. Paulo dando instruções acerca do partir do pão. Sabe, irmãos, eu me recordo da primeira reunião, quando eu comecei a entender a respeito do partir do pão. Tanto eu como minha esposa Toninha, a primeira reunião que nós assistimos da ceia do Senhor em um caráter singelo e simples. Um grupo de cristãos reunidos numa simplicidade, um único pão sobre a mesa, um único cálice sobre a mesa. Nós nunca tínhamos estado em um lugar assim. Nunca tínhamos presenciado uma reunião simples assim. Não havia ninguém dirigindo aquela reunião. Não havia nenhum irmão para tomar a liderança daquela reunião. O Espírito Santo guiando,
na citação dos cânticos, o Espírito Santo guiando nas orações, na adoração. Que ambiente, que lugar aprazível. E para nós parecia que o céu estava descendo naquele ambiente. Aquele ambiente. Então o apóstolo Paulo, ele fala algo. Quando ele diz: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tomou o pão. Eu queria, irmãos, talvez trazer na nossa mente. É muito provável que a nossa mente possa se esquecer. A mente de muitos irmãos já se esqueceram disso. Sabe, irmãos, durante a pandemia, a tentação de mudar. A gente sabe que há lugares que o medo, a gente respeita a limitação, o medo. Mesmo após a pandemia, os irmãos pegaram o pão e picaram ele em pequenos pedaços. E pegaram aquele pão com palito. E ainda continuam pegando com o palito, desfigurando a verdadeira figura do pão, tirando essa beleza preciosa do que ele representa. O pão como figura do meu corpo. E é interessante que quando o Senhor Jesus ensina lá nos evangelhos, irmãos, os discípulos ainda não têm uma noção clara, uma luz clara da verdade, porque o Espírito Santo não tinha descido ainda. A compreensão nítida dessa verdade, ela vem após o dia de Pentecoste, com clareza. E Deus está usando Paulo para ensinar essa verdade tão solene, dessa reunião tão sublime. Então olhamos aqui no capítulo 10, vamos voltar um capítulo atrás, desse aqui. Eu não sei como é que no arame não há uma ordem. Que o Senhor nos livre, irmãos, da tradição, aquelas tradições. Há muita, não é só tradição, mas a questão da ordem que a reunião vai acontecer. Nós somos muito dados em formatar, em tirar a liberdade do Espírito. E se fugir daquela regra, nós ficamos então preocupados. Então vamos pensar o pão sobre a mesa, o cálice sobre a mesa. Olha o que Paulo vai dizer no verso 16 do capítulo 10. Porventura, o cálice da bênção que nós abençoamos. Irmãos, o cálice. Ele não falou o vinho que nós abençoamos. Nós sabemos que o conteúdo é vinho. Quantas das vezes a gente vê irmãos orando pelo vinho que está no cálice? Te damos graças por esse vinho. Não, damos graças pelo cálice. O cálice da bênção. O cálice da comunhão. Ele fala da comunhão dos santos. Nós não damos graças pelo vinho. A importância de pensar nisso. De não tirarmos a verdadeira figura que o cálice tem. Ele tem algo a nos ensinar. O pão que partimos. O pão que partimos. Não é porventura a comunhão no corpo de Cristo. Que sublime. Estamos olhando ali na igreja de Trode. A reunião da ceia do Senhor não é um momento para ensinar, para expor alguma doutrina.
mas para apreciação, adoração. E quero falar algo mais, irmãos. As orações, irmãos, os varões, os irmãos que estão aqui, fruto dos lábios. É muito mais fácil abrir o hinos e cântico e passar a reunião inteira citando hinos. O termômetro, não houve um preparo, não houve um tempo gastado no secreto, lendo as Escrituras. Aquela reunião inteira citando hinos e poucas orações. Mas outra coisa, quero pensar em outra coisa. Os irmãos mais experientes aqui, às vezes orações que vão longe, orações que, irmãos, eu já vi alguém orar 10 minutos. Meu irmão, longas orações. Alguém que vai, e eu estou falando a sério, Senhor. A importância de que um irmão orando e desejando que outro irmão ore também. Porque um novo convertido, irmãos, ele irá ficar inibido. Eu jamais irei alcançar esse grau de espiritualidade. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor verdadeiramente coloque no nosso coração esse senso de equilíbrio, nos desperte para pensar nisso. Então, pensando nas vossas orações, estou pensando que a igreja de Troade também fazia algo, como diz o apóstolo falando aos 1 Coríntios 16. Vamos olhar rapidamente. 1 Coríntios 16. E eu já encerro aqui, meus irmãos. Alguns minutinhos. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazeis vós também o mesmo que ordenei às igrejas na Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar conforme a prosperidade, para que não seja feito, para que não façam as coletas quando eu chegar. Uma orientação, nossas ofertas, nossa mordomia, sendo colocada de parte, no primeiro dia da semana. A igreja entendeu que essa verdade de ofertar está ligada à adoração. A minha oferta é parte da minha adoração, ela é a adoração dos santos. Pedindo Deus, nós vamos continuar pensando, olhando para uma igreja em Troade. Eu falei que essa igreja reunia sistematicamente para o estudo da palavra de Deus. Eu só queria que você vislumbrasse comigo, volte lá para o capítulo novamente, e eu já encerro aqui. Olha o que ele vai dizer dessa igreja, irmãos. O partir do pão se encerrou. O partir do pão havia encerrado. Paulo, que havia de partir, no dia seguinte, falava com eles. Estudo. Palavra de Deus. Exposição das Escrituras. Eu tenho que dizer algo, irmãos. Temos uma apreciação muito grande pelos irmãos aqui em Arame. Eu não os conheço de agora. Sempre há uma disposição. Algumas igrejas caíram, irmãos, na rotina, que só se reúnem se for o dia. A quarta, a quinta, o sábado. Fora disso, não tem como marcar reunião. Graças a Deus. Que os irmãos continuem. Aqui nós estamos olhando uma igreja que tem o estudo sistemático da palavra de Deus. Mesmo entre eles, no dia a dia. Então nós vamos olhar aqui que há um intervalo para um lanche. Há um intervalo para um lanche. E eles vão voltar novamente
para prosseguir nos estudos da palavra de Deus. A igreja vai descer com Paulo para socorrer o Eutico. Que lição preciosa. Às vezes, a igreja vai parar para socorrer alguém que caiu. Não acontece, irmãos? Acontece. Alguém caiu. Vamos descer juntos. Vamos socorrer. Vamos ajudar aquele irmão. Que o Senhor, na sua graça, nos ajude. Amém.